सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि कपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्माम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर्भुक्तिर्यज्ञादि पुण्यतः स्वयं साधन सहस्रैर कृष्ण भक्ति सुदुर्लभः।
Jnanataha sulabha muktir, bhuktir jagyadi punnataha, shayam sadhana sahasrair, Krishna bhakti sudurlabha. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahansa Jagadguru disse que a alma condicionada, através dos seus próprios esforços, não pode alcançar a auspiciosidade, não pode alcançar a bênção de Krishna. Em nome dessa bênção, a alma condicionada vai na direção daquilo que é o oposto. Vai na direção daquilo que é amangal, que é o contrário da bênção. Então, no nome da auspiciosidade, a alma condicionada vai na direção da inauspiciosidade, do perigo e da inauspiciosidade. Ela convida a inauspiciosidade para a própria vida. Aqueles que estão 100% inclinados, dedicados ao processo, até o momento em que manifestamos 100% submissão aos pés de lótus do Vaishnava puro, nós não podemos realizar o que é Bhakti e o que não é Bhakti. A alma condicionada se reserva o direito de cair do processo a qualquer momento, e isso é um grande problema. Qual é o ponto? Então, a alma condicionada está sempre ocupada com o próprio desfrute. Elas colocam as próprias pernas sobre a areia movediça. Quando você coloca os pés sobre a areia movediça, você pode afundar no terreno. Se você tenta fazê-las entender, apontar este ponto, tente entender isso, elas não querem entender isso. E esse é o arranjo de Yogamaya, de Mahamaya. Elas não conseguem entender. Você tenta fazê-las entender e elas não realizam. Elas não realizam que a vida é instável. A coisa mais básica, mais óbvia. Você tenta explicar para as almas condicionadas que a vida é incerta, que a qualquer momento elas podem morrer. E que nós não deveríamos brincar com o nosso corpo e com a nossa mente. Porque nós estamos correndo um sério risco. 24 horas nós deveríamos nos ocupar de Haribhajana, de vida devocional, mesmo dormindo. E aí, dormindo, enquanto você sonha, você poderia fazer seva. Os Vaishnavas, os Paramahamsas fazem seva dessa maneira. Na verdade, não é sua culpa. Nós estamos acostumados a ouvir um Siddhanta falsificado. Nós estamos acostumados a ouvir coisas erradas, mentiras, Siddhanta falso. Nós estamos tão habituados com o falso Siddhanta que quando alguém fala a verdade absoluta, a gente fala, não, aquele ali está mentindo. Nós nos tornamos inimigos daqueles que dizem a verdade. Por que ele fala assim? Então, veja, não é nossa culpa, nós fomos habituados a ouvir filosofia imperfeita a vida inteira. Vida após vida. É por isso que se de repente nós ouvimos a verdade absoluta, nós apontamos para tal pessoa e dizemos, aquele é nosso inimigo, ele não tem etiqueta. É isso que a gente pensa, essa é a condição atual. Aqueles que têm desfrute material, desejo pelo desfrute material, a condição de tais pessoas é penosa em todo o mundo. Nenhuma percentual minúscula pode escapar desse impulso. Existem pessoas que são altruístas, mas a maioria é uma pessoa que calcula as coisas. O que eu estou dando, o que eu estou ganhando? Eu estou dando 10 rupias e estou ganhando o quê? Então, mais ou menos 27 anos atrás, no nosso templo, eu fui porque algum devoto estava vindo. Eu fiquei em Shantipur sem água, sem nada. Aí eles disseram que eu podia ir lá tomar banho. Então eu fui para Shantipur de um lado para o outro e fui por acaso para uma casa.
as pessoas, eu mendigava e as pessoas me davam 10 rúpias, 5 rúpias. E uma vez, um professor estava dando aula para todos os estudantes. Ele era um professor privado com um quarto cheio de estudantes. Ele olhou para mim e tinha um devoto lá também. Ele falou, de onde vocês estão vindo? Eu estou vindo da Gaudiya Mata. Se você quiser dar alguma coisa, você pode nos dar. Nós vamos oferecer em serviço. E ele começou a discutir. Se vocês são jovens, você não está trabalhando, por que você está mendigando? Por quê? Você não pode dar sua energia para trabalhar? Como você é preguiçoso? Eu só ouvi e não respondi. Disse, ok, eu dou algum dinheiro. 10 rúpias, 20 rúpias, o que você vai me devolver? Aí eu comecei a abrir a minha boca. Até então eu fiquei em silêncio, mas como existiam estudantes ali, eu não quis que aqueles estudantes me entendessem mal. E eu comecei a falar inglês. Veja, eu respondi. Quando a sua mãe lhe dá uma bênção, e sua avó, você troca dinheiro com elas? Elas te abençoam um tanto e você dá 10 ou 20 rúpias? E todos os estudantes começaram a rir. Se minha avó me abençoa, eu não vou conseguir pagar 10 rúpias para receber mais bênção. Porque eu não posso ver essa bênção. Ela não é material, ela não é como a matéria. A bênção não é como algo material, não é? Uma coisa material, se um homem materialista dá bênçãos, ele está dando coisas materiais, mas eu não estou falando disso. Se um Guru Vaishnava puro abençoa você, se você quiser medir isso por um valor monetário, então você é o patife número 1. Entende? Nós devemos confrontar diferentes tipos de situações, nós enfrentamos diferentes situações. Nós não queremos insultar ninguém. Mas veja, toda a nossa infraestrutura, o nosso bhajana, meu pai, meu avô, todos poderiam tentar, mas nem Bhaktivinoda Thakur seria escutado hoje em dia. Eles achariam defeitos em Prabhupada, em Bhaktivinoda Thakur. Por que Prabhupada colocou o Bhagavatam ali? Eles criticaram ele. Eles são tão materialistas. E Prabhupada se lamentava. Prabhupada dizia, porque a condição das pessoas materialistas é tão perigosa e suas concepções são tais. O homem está afogando num rio, deixe que ele se afogue. Ele tem um relógio caríssimo, que custa 150 mil, e ele tem dinheiro, e ele tem um anel caríssimo, e o sapato dele é caro, e a roupa dele é cara. Deixa ele morrer, porque daí a gente fica com essas coisas. Essa é a concepção dos materialistas atualmente. Eles não têm piedade nenhuma. Deixa que ele morra, mas pegue os objetos preciosos que eles têm, que ele está usando. A sua corrente de ouro, tudo. Isso é mais importante do que a vida daquele homem. Essa é a condição da sociedade de hoje, de todos os seres humanos. E eu não estou falando isso contra alguém, mas ninguém pode provar que eu esteja mentindo. Se você tem capacidade de ouvir essa verdade absoluta, você pode ouvir. Mas nem todos podem ouvir a verdade absoluta. A verdade absoluta não é algo barato, que qualquer um pode digerir, escutar. Você precisa ter força para enfrentar a verdade absoluta. Se você é um covarde, você não pode vir até mim. Você vai sair voando. Entende? E aqueles que mentem, eu tenho documentos que podem provar. Não estou falando sem documentos. Eu tenho um apoio. Eu requisito às pessoas que aprendam, pelo menos como na infância, eu quando tinha 4 ou 5 anos aprendi do livro Vidyasagar, desse livro que tem a gramática. Eu aprendi o A, B, C, e depois, um pouco mais adiante, nós vamos aprender, nós não devemos pronunciar mentiras, nós devemos sempre dizer a verdade. Como crianças, nós aprendemos isso.
Aos 4, 5 anos nós ouvimos isso. Sempre diga a verdade. Não minta. Olha, sinto muito, mas hoje em dia eles estão aprendendo o contrário. Eles precisariam aprender isso. Os pregadores de hoje em dia. Eles estão ensinando mentiras para as pessoas. Eles estão ensinando as pessoas de como ultrapassear os demais para conseguir dinheiro e posição. Os gurus estão ensinando isso para os discípulos. Minta assim, assim. Em nome de Krishna você pode mentir, não tem problema, eles vão dizer. Eles não dizem que você está mentindo por eles. Eles dizem que você estaria mentindo por Krishna. E hoje em dia, no jardim da infância, as crianças aprendem. Não tentem mentir. Tente sempre pronunciar a verdade. Mas agora todos estão mentindo. Eu tenho provas sobre isso. Eles dizem uma coisa e escrevem outra. Fazem uma coisa e dizem outra. Por que eu estou dizendo isso? Um dia você vai se realizar. Talvez em algum nascimento. Qual é a dor no meu coração por vocês? Senão vocês me veem como inimigo. Vocês podem pensar que eu sou um inimigo? Por isso que eu falo assim, é isso? Eles estão mal conduzindo a todos. Mal conduzindo. Mentindo. Como que eles podem pronunciar o Harikatha, o Harinama? E como eles podem dar Harinama para os outros? Entende? Durante um certo tempo nós podemos pensar que esse seja o Haribhajana. Tudo muito decorado e com luzes, com imagens. E você acha que isso é um templo? O templo precisa estar iluminado pela vida do sábio, do grande santo. E você não consegue entender essa explicação? Um verdadeiro sadhu, se você olhar para um sadhu puro, se você puder olhar para dentro dos olhos dele, você vai ver que ele está como se ele estivesse intoxicado, como se ele fosse um bêbado, como se ele tivesse bebido alguma coisa. Ele não tem um olhar normal. Ele não parece um homem normal. E no Bhagavatam isso está escrito, que os Paramahamsas, Guru Vaishnavas, está escrito, está escrito isso no Bhagavatam. Quando um homem bebe uma quantidade grande de vinho, ele não consegue caminhar de maneira apropriada. E essa é a condição. Por quê? Porque ele está intoxicado com Hari Bhakti, o devoto puro. E você vai acusá-lo de coisas baratas. Se você está ocupado com sentimentos baratos, como que você pode fazer Hari Bhajana? Alguém muito esperto. Uma vez um devoto disse, olha, toque essa mala e dá para esse devoto. Ele pediu isso várias vezes. Eu não dei Harinama para ninguém. E eles saíram dizendo que eu dei Harinama. Essa é a maneira como as pessoas se comportam. Eles pediram várias vezes que eu tocasse a mala para cantar os santos nomes. E eles disseram que eu dei iniciação para eles. Eles pediram repetidas vezes para depois ir falar que eu estava dando uma iniciação, que eu não quis dar. As pessoas querem tomar vantagem de qualquer situação. Mas se as pessoas estão ocupadas com sentimentos baratos, falando, comendo, conversando e fofocando, como que elas vão poder fazer Hari Bhajana? Eu estou colocando água no deserto, eu sei, mas mesmo assim eu vou continuar regando o deserto. Eu sou o tolo número 1, eu sou o idiota número 1. Você não vai encontrar um idiota tão tolo quanto eu. Eu sei, eu estou colocando água na areia e a água está desaparecendo ali. Mas no Shastra está escrito, é proibido. 3 coisas são proibidas, mas tem 3 coisas que são especificamente proibidas. Dar água para a areia é inútil, está explicado. Colocar uma semente na terra seca também é inútil. Arranjar o casamento da filha
com um homem que não é nem mulher nem homem. Ela não deve se casar com ele. Isso é explicado para a sociedade comum. Eu não posso casar minha filha com um homem que não é masculino o suficiente. Ele não é nem ele nem ela. Ele está entre os dois sexos. Isso é perigoso. Da mesma maneira no bhajana, no caminho do bhajana, tente entender. Hoje eu vou colocar uma semente. Eu sei que no futuro alguém vai entender. Eu não sou inimigo de ninguém. Eu sou forçado a dizer isto. Caso contrário, tudo se acaba e já se acabou. Então existem essas três coisas que são inúteis no mundo material. Colocar água na areia é inútil. Colocar sementes numa terra seca é inútil. E casar a filha com alguém que não é nem homem nem mulher também é inútil. Você não vai esperar que nada frutifique dessas três ações. Da mesma maneira, dar diksha sem testar alguém também é inútil e proibido. Quem quer que seja. Está escrito, Bhaktivinoda Thakur se lamenta sobre isso no comentário do Padushamrita, que no presente todos querem evitar esse comportamento. Ninguém quer se importar com isso. Ninguém quer se importar com o que Rupa Goswami Pada disse, o que está escrito no Haribhakti Vilas de Sanatana Goswami. Ninguém se importa, porque eles se sentem grandes avataras, grandes acharyas. Kalki Avatar não virá. Meu Deus, mas de onde está escrito isso? Me dê uma evidência escritural. Eles pensam que depois de receber Labha Puji Pratista, imensa Labha Puji Pratista, eles pensam, eu sou um grande chefe, o que eu falar todos seguirão. É por isso que Prabhupada repetidas vezes disse, quando a alma condicionada pensa, agora eu estou numa posição de transcendental, eu alcancei conhecimento transcendental. Quando ela pensa isso, uma corrente de ilusão se cria ao seu redor. Quando a alma condicionada, ainda condicionada, acha que avançou, eu sou uma alma que realiza a verdade, eu sou um Siddha Mahatma, então ao redor dela cria-se como um maremoto, uma corrente. Essa pessoa pode morrer e os seus seguidores também. Essa é a triste condição. Quando a pessoa recebe puja, Labha Puji Pratista, ou seja, adoração, dinheiro, discípulos, o mundo inteiro vai tentar se render a essa pessoa, ela vai receber muito dinheiro. Eu não estou contando dinheiro, mas tem gente que conta 1, 2, 3 rúpias. Esse povo conta 1 crore, 2 crores, 1 bilhão, 2 bilhões. Eles não podem contar quantas centenas de milhões eles têm. A gente conta 1 rúpia, 2 rúpias, mas esses falsos acharyas contam montanhas de dinheiro. E mesmo assim eles continuam correndo atrás de dinheiro. As pessoas são tão tolas e elas não entendem que a vida é instável, que a vida dura pouquíssimo. Quando as pessoas no Kerala ou em qualquer outro lugar, eles não sabiam, por exemplo, que no dia seguinte teria um tsunami que quebraria tudo. O Kerala foi todo devastado por um tsunami. E as pessoas não sabiam. Houve um movimento de placas tectônicas e o tsunami se levantou e engoliu prédios imensos. Então eu faço um pedido para vocês. Eu não posso imaginar que vocês vão entender os segredos que Prabhupada revelou, mas se pelo menos você conseguir entender isso, que a vida é instável, você não vai se ocupar com essas coisas baratas do seu desfrute pessoal. Ele falou isso, aquele falou aquilo. Qual é o resultado disso? Quando Hayagriva Brahmachari Param Gurudeva uma vez foi no quarto de Prabhupada Bhaktisiddhanta e disse, Prabhupada, nós não podemos ir mais, mendigar mais, nós gostaríamos de parar. Prabhupada disse, por quê? Porque a gente coleta muitas coisas e queremos oferecer às tuas mãos de lótus.
Mas o dinheiro tem sido... Alguém tem roubado esse dinheiro. Prabhupada olha para eles, olha para Param Gurudeva, que era Brahmachari. Você diz, você pensa que eu sou tolo? Você pensa que eu não saiba que tem alguém roubando? Você pensa que eu não saiba quem está fazendo o quê? Eu sei que eles guardam dinheiro, que eles escondem o dinheiro. Mas o que isso tem a ver com você? O que é isso? Que problema isso traz para você? Você está vindo até a mim. Você não foi até eles dizer por que eles estão roubando. Você veio até mim. Por que você não foi olhar para eles e corrigi-los? Ou melhor, perdão, por que você está olhando para eles? Deixa que eles façam o que eles quiserem, eles vão receber o fruto do karma. Mas se eu se eu mexer no que está acontecendo, o nosso sistema vai ruir. Eu não posso fazer nada agora, disse Bhaktisiddhanta. Então, se eu quiser liberar a Índia, se eu quiser que Bharatavarsha seja liberada, algumas pessoas vão sacrificar a própria vida pelo benefício de toda a sociedade humana. Para o benefício de toda a sociedade humana. Se nós tivermos que sacrificar um ao outro, eu devo aceitar. Imagine que eu vou organizar um Harinama Yagya e convidar muitas jivatmas. E algumas jivas vão se sacrificar ali, vão cair ali. O que eu posso fazer? Deixe que elas caiam. Você está vindo aqui nesse Yagya, ou seja, nesse sacrifício dos santos nomes, nesse ritual dos santos nomes, em nome das pessoas que caem ou em meu nome, em nome do devoto puro? Então, quem está fazendo coleta? Quem está mendigando? Bhiksha. Quem está fazendo Bhiksha? Eu estou fazendo Bhiksha ou você? E eles ficaram chocados. E no dia seguinte, eles acordaram e foram fazer. Mendigaram o dia inteiro e não receberam nenhuma moeda. E Prabhupada ficou em silêncio. E disse, sim, vocês vão, mas sou eu que peço a esmola. É o Guru que pede a esmola. Você é tão tolo, você acha que você que faz as coisas. Você pensa que o Guru está sentado? Mas o Guru estava dormindo, o Guru estava na cama, ele está velho. Como é que você está dizendo que é ele que vai fazer mendigar? Você está mentindo? Não, eu não estou mentindo, Prabhupada respondeu. Você está achando que é mentira. Você não tem fé no poder do Guru. O Guru está deitado na cama velhinho, mas ele que está mendigando, porque ele está sentado no seu coração. Não sou eu que estou dando Harikatha. Se eu fosse falar, eu diria 100 mentiras, eu poderia me auto-enganar, eu não poderia continuar falando. É o meu Guru que fala no meu lugar. Assim como é o Guru que pede esmolas. Esse é o Siddhanta Vichara, é o Guru que pede doações. Sempre lembre-se disso. Então, nossa vida é dedicada ao serviço do Prabhupada original. Como nós poderíamos expressar sentimentos baratos? Como nós poderíamos ficar... Como que vocês poderiam ficar aqui comigo? Vocês poderiam me rejeitar? Você diz que não tem fé. Eu sei que você tem fé. Eu sei que por conta das suas emoções você diz isso. Caso contrário, por que você teria vindo aqui? Eu vou sustentar você, mas você tem que pensar como eu vou fazer o meu seva de maneira mais perfeita. Esses devotos estão dando muita energia. Vocês também estão dando, mas você não deve se deixar perturbar. Caso contrário, você pode perder sua posição. Então, o Vaishnava puro, quando você puder olhar para ele e ver, você vai ver que ele está perdido como se num mundo paralelo. Se você olhar para Prabhupada, para Bhaktivinoda Thakur, parece que os olhos dele não são olhos normais. É como se ele estivesse enxergando um outro mundo. Então, hoje é um grande muito importante, Srila Madhvacharya. Nós pensamos, de acordo com Baladeva Vidyabhushana, de acordo com o nosso Guru Varga, nós nos denominamos,
Gaudiya Madhva Sampradaya. Então eu preciso discutir um ponto preliminar. Sim, é verdade. Nós somos Gaudiya Madhva Sampradaya. Você nasceu da sua mãe, não é? Mas se você ignorar, dizer, não, ela não é minha mãe, isso é muito ruim. Isso é algo preliminar, o que eu estou dizendo é básico. Tente, por favor, eu estou pedindo aos teus pés de lótus, tente se tornar uma pessoa neutra. Não fique no meu lado daquele lado. Neutro como Prabhupada Bhaktisiddhanta. Esse é o meu pedido. Se você descobrir que o meu lado é idêntico ao de Prabhupada, isso está bom. Mas eu estou falando de maneira técnica para você entender. Dessa maneira, seja neutro. Então, você nasceu da sua mãe, não é? Você tinha uma conexão de umbigo com ela. O doutor cortou o cordão umbilical. Mas se você disser, ela não é minha mãe, e você quiser recusá-la, é possível? Não, você não pode ignorar a mãe, como Satimata, como Gauranga Mahaprabhu. Depois de tomar sannyasi, Satimata foi para Shantipur e eu quis falar sobre isso ontem, mas o tempo estava limitado. Eu quis explicar, eu quis fazer uma comparação, um contraste. De um lado, Advaita Gosai. E seus 3 filhos, eu não tive tempo de completar o raciocínio. Um dia eu vou falar sobre isso. Há uma comparação, como uma competição de cores. Se você coloca amarelo e vermelho, como é que você vai? Você vai ter um contraste de cores. Maharaj está dizendo que as personalidades às vezes são diferentes umas das outras no âmbito devocional, porque a gente possa enxergar o contraste. Então, quando Satimata vai encontrar com Gauranga, Gauranga não consegue falar, ele fica sem voz. E ele está somente chorando. Ela está somente chorando. E ela e Nimai estão chorando. Para Satimata, ele nunca será Shri Krishna Chaitanya, ele é sempre Nimai, e Nimai está chorando. Satimata não consegue nem olhar para o rosto dele de tantas lágrimas que ela está chorando. Ela quer abraçá-lo e beijá-lo. E Mahaprabhu toca seus pés de lótus e diz, eu peço perdão, eu cometi um erro, eu sou uma criança e eu tomei sannyasi. Mas eu peço que você possa me perdoar. Eu não posso retribuir a você, mãe, por tempo indeterminado. Leia o Chaitanya Bhagavata, está escrito isso lá. Mãe, esse corpo eu recebi de você e eu não posso retribuir esse favor. Esse corpo é seu, você tem direito sobre mim. Eu fiz um erro. O que eu posso fazer? Se agora você me der uma ordem, voltar para a vida familiar, eu teria que voltar, mas você tem que pensar o que as pessoas vão dizer de nós. Mahaprabhu fala dessa maneira, de maneira tática. Se eu voltar para casa, todos cuspirão em nós. E ela diz, ok, fique. Então Mahaprabhu diz, nós não temos o direito de ignorar a própria mãe, porque eu tomei nascimento dela. Mas de qualquer maneira, uma mãe material, uma mãe que não tem afeto, sim, pode ser rejeitada como a mãe de Kamsa. Nós estou discutindo isso no estudo do Brihad Bhagavatamrita. Esse tópico surgiu 2 anos atrás. Então, o nome dele é Padyaniti. Padyaniti significa fazer negócio. Se o guru, eu vou escolher esse guru aqui, porque esse outro guru aqui me dá mais coisas favoráveis. Esse aqui não é tão bom. Primeiro você tem que se tornar neutro antes de escolher o guru. Porque se você não tem poder para realizar a verdade absoluta, você vai escolher de acordo com seus interesses. Então você vai ignorar uma conexão básica com o Prabhupada original, com a Gaudiya Mata. Eu sinto dor. Eu amo vocês, eu sei que você fez muitas coisas. Eu já disse isso. Mas talvez eu não esteja mais na posição de ficar no templo, mas meu guru me arranjou para fazer algum seva, porque a situação lá está diferente. Mas isso não significa
que eu posso cortar a minha relação com ele. E ao mesmo tempo eu tenho que pronunciar a verdade absoluta. Então, dessa maneira, eu quis dizer muitas coisas. O verdadeiro Siddhanta Vichara de Advaita Gosai. Por que essas dúvidas foram expressas por Advaita Gosai? Ele fez isso para o nosso benefício, para confirmar para nós a verdade absoluta. Se alguém se perguntar algo, alguém precisa responder, não é? Como nós falamos ontem sobre Al-Rasa Lila, Parikshit Maharaj não é tão tolo. Ele viu Krishna quando ele estava dentro do ventre da mãe. Ele é um Mahabhagavata. Como ele poderia manifestar dúvidas? Ele faz perguntas de propósito. Então, Madhvacharya nasceu Brahmana e é, ao mesmo tempo, um companheiro eterno de Bhagavan Ramachandra e também um companheiro eterno de Krishna Chandra, porque ele é Vayu Avatar. Como Hanumanji Maharaj nasceu de Anjana, Bhima nasceu de Kunti Devi, sim. Bhima adora Krishna. Hanuman adora Ramachandra. Murari Gupta adora Ramachandra e também Mahaprabhu. Entendem? Ele é Vayu Avatar, Madhvacharya, assim como Hanuman e Bhima. Então nós vamos discutir agora o Siddhanta Vichara e não outros detalhes. Ele vai nascer de Narayan Bhatta e Vedabhuti, uma família de brahmanas de altíssima classe, de altíssimo nível no sul da Índia. Ele nasceu em Pajakshetra, no sul da Índia. Ele nasceu lá. E desde bebezinho, de muito jovem, ele estudou toda a gramática rapidamente. E foi enviado para um acharya védico, para um grande pandita. Ele recebeu o cordão bramínico aos 8 anos de idade, os samskaras de Brahmana, e depois ele aprendeu o Veda, o Vedanta, estudou tudo e terminou de estudar tudo. E naquela época a maioria das pessoas seguia o Shankara Vedanta. Era o que era a última tradição. Sankara acontece muito antes dele, de Madhvacharya. E eu vou fazer um resumo agora. Então um dia, depois de voltar, de receber essa educação do Guru, um dia, algo aconteceu. Então, o nome dele é Vasudeva. Vasudeva estava lendo no Gurukula, mas o dia inteiro ele brincava e não lia. O Guru dava aula, 1 hora, 2 horas, e depois ele ia brincar. Um dia o Guru ficou muito bravo. Ei, Vasudeva, o dia inteiro você brinca. Você não lê nada, não faz lição apropriadamente. E com as mãos postas ele disse, Gurudeva, quanto tempo levo para memorizar o que o senhor explicou? O que você quer dizer com isso? Você fala 1, 2 horas? E Vasudeva começou a explicar tudo o que ele tinha entendido e até o que ele ainda não tinha sido explicado. Ele fala todo o Vedanta. E o Guru fica chocado. Meu Deus, como é possível? Eu ainda nem comecei esse capítulo e ele sabe esse capítulo. Tudo ele sabia. O Veda, o Vedanta, tudo ele recitava. E então, o Guru pôde, o professor, o Guru, pôde realizar. Isso é algo extraordinário. Ele não é como um menino comum. Depois de tomar essas aulas, ele era muito jovem, ele não era ainda grande, ele devia ter uns 11 anos, ele saiu de lá. Ele era muito jovem. Shankaracharya também, mais ou menos na mesma idade, saiu do Gurukula. E agora ele diz diante de Narayana Bhatta, diante do pai, ó pai, agora
Eu aprendi pela misericórdia do Senhor Supremo e posso estabelecer Shuddha Bhakti Siddhanta e cortar o Mayavadismo. E o pai riu. Um menino como você vai expressar esse tipo de audácia? Não, papai, eu estou dizendo a verdade, eu não estou mentindo. Ok. Eu encontro Você está com um graveto na mão, né? Então, se você conseguir colocar esse graveto na terra e ele crescer que nem uma árvore gigantesca, eu vou acreditar que você é capaz, que um menininho como você pode quebrar o Siddhanta do Mayavadismo e estabelecer o Siddhanta de Bhakti. Ele estava segurando um pedaço de graveto quebrado como uma criança, como alguém pega um pedaço de pau e fica andando. O pai diz isso para ele: se é possível, se esse pedaço de madeira na sua mão se transformar numa grande árvore, então eu vou acreditar em você. O pai quis dizer, na verdade, que era impossível o que ele estava dizendo, que ele não poderia quebrar o Siddhanta de Shankaracharya. E o filho respondeu, Madhvacharya respondeu, tudo é possível pela misericórdia do Senhor Supremo. Ele colocou aquele pedaço de madeira no chão e imediatamente diante do pai, a árvore cresceu e se tornou verde e imensa. E o pai enlouqueceu. Como é possível? Isso estava seco e virou uma árvore gigante. Sim. Agora eu entendo que você pode fazer isso, filho. E depois disso, um outro filho dele nasceu. Mas o irmão mais velho tem a responsabilidade do pai e da mãe. Então, ele queria tomar sannyasi, mas eles não puderam dar permissão. Então, por isso nasceu um outro filho. Esse filho, depois, mais tarde, depois que os pais se foram, também entraram na vida devocional. Ele se tornou discípulo de seu irmão Madhvacharya. Madhvacharya, então, toma sannyasi, porque nasce seu irmão. E a irmã dele também tomou mantras. Agora, eles não se eram mais irmãos, pais, irmãs, filhos. Sridhar Maharaj costumava dar bronca na irmã dele. Ela queria manter um determinado nível de pureza. E um dia Sridhar Maharaj corrigiu ela. O que você acha? Que você é pura e que eles são contaminados? Fora daqui, ele disse. Sridhar Maharaj disse para a irmã. Porque ele considerava ela sua discípula. Você pensa que você é pura? Fora daqui. Ele corrigia Krishnadas Babaji Maharaj. Saia do templo. Você não vai poder ficar aqui. Krishnadas Babaji Maharaj fazia Rasa Kirtana. E Sridhar Maharaj ficava muito bravo. Não podia, ele cantava sobre a dança da raça. E nem todos podiam ouvir isso. E Bhaktivinoda Thakur deixou isso bem claro. Quando um acharya está falando, que Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, que Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj, e que seu próprio Guru, que eles estão dizendo Apasiddhanta ao proibir Rasa Tattva. Mas eu posso mostrar incontáveis evidências de como esse sannyasi acusou a tradição Prabhupada Bhaktivinoda Thakur diretamente, insultando-os. Mas os discípulos deles seguem esse sannyasi e não seguem Prabhupada e Bhaktivinoda. Eles fazem inclusive vídeos. Em 1966, quando ele era jovem e sincero, ele fazia Guru Seva. E ali o Guru disse, sim, ele fez um monte de serviço. Eu não fui eu que traduzi, foi ele que colocou meu nome. E esses escritos o Guru vai citar, ele assinou com o nome do Guru. A mesma coisa aconteceu com Vasudevaji. Prabhupada disse, todos dizem que você é Ganesha. Isso não significa que ele poderia ter chutado Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então agora Maharaj está comparando esse sannyasi que fala de Rasa Tattva com Ananta Vasudeva, que era um discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, que foi apontado como o novo Ganesha. Mas Maharaj está dizendo, isso não justifica que ele tivesse chutado Prabhupada, como no caso de Kuresha, que era tão poderoso que ele obteve o sucesso de escrever Bodhayana Vasa. Não tinha nem erro de pontuação, pontos, nada, estava tudo perfeito.
Kuresha nunca havia dito, meu poder é maior que o meu guru. Que Ramanujacharya lhe pronunciou isso? Não. Ele deu a vida pelo seu guru, por Ramanujacharya, Kuresha, seu discípulo. Eu não estou ocupado com a minha sociedade. Meu guru Padapadma não é tão tolo de fazer uma pequena sociedade e colocar uma fronteira e dizer não saiam daqui. O que eu estou fazendo é proteger e preservar o Gaudiya Siddhanta. Pelo menos eu estou tentando. Eu não posso dizer que eu vou conseguir, mas eu estou tentando. Esse é o meu esforço. Eu estou tentando proteger o interesse da Sri Chaitanya Mata, da Gaudiya Mata. Você não pode dizer, você é dessa sociedade, você é daquela sociedade para mim. Você está nesse time, você está contra aquele time. Meu guru me disse, se você está servindo a Chaitanya Mata, você está me servindo. Se você está servindo Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, você está me servindo. Então assim eu estou servindo. Você tem uma concepção separatista e você pode alegar algo contra mim, que eu não estou servindo meu guru. Fale o que você quiser. Você está servindo o guru? Bhakti Pragyana Keshav Goswami disse, eles são tão materialistas, que eles querem pensar que o templo deles está dentro do muro do templo. Eles querem colocar o corpo feito de carne e osso ali dentro, para desfrutar ali. Ah, nós estamos dentro da Chaitanya Mata. Você pode provar que você está dentro da Chaitanya Mata transcendental? Tente provar que você se comporta nesse nível, que você está seguindo o seu guru. Prove para mim. Prove que você está com o seu guru. Você pode provar? Você não pode. Chame todo mundo aqui. Eu sei que eles fazem parte do time de Kamsa, que eles não têm o poder de falar a verdade absoluta. Eles não conseguem ser neutros. Como é que eles podem discutir Harikata? Como é que eles podem tomar o abrigo de Gauranga Mahaprabhu de Nityananda? Nem neutro eles conseguem ser. Vida após vida, vocês vão gastar a vida de vocês. Quem vai parar esses falsos sannyasis? Vão estragando a vida. Ah, e eles vão dizer, eu sou dessa sociedade, eu sou daquela instituição. Eu nunca disse isso. Você já me viu falando isso? Nunca você me ouviu. Nos meus escritos, nunca. A mente das pessoas é muito estreita. E isso destrói tudo. Tudo está destruído. Se eu amo Prabhupada Bhaktisiddhanta, eu não posso ignorar a Gaudiya Mata. Como eu poderia ignorá-la? Se eu amo Prabhupada, eu tenho que fazer algo para Chaitanya Mata. E agora, no presente, o que está acontecendo? Esse não é o ideal da Chaitanya Mata. Mas você vai dizer, uma mulher do cinema vem dançar seminua no festival de Prabhupada, e os sêniores vieram reclamar para mim, olha que eles chamaram uma mulher para dançar seminua aqui nesse festival para Prabhupada Bhaktisiddhanta. E eu respondi, o que eu posso fazer? Como Prabodhananda Sarasvati disse, o que eu posso fazer para tais pessoas? Eles têm duas mãos, ele tem duas pernas e dois braços, mas podem ser chamados de animais. Bipale Chatuspad. Eu posso brigar com eles. Eles são bípedes, podem ser chamados de quadrúpedes. Eu não posso nem respirar. Como eu posso fazer para lutar contra eles? Quem vai me escutar? Se nenhum acharya me escuta, presta atenção nos meus pedidos. Eu disse, vocês não precisam fazer templos. Não faça isso. Você não pode construir um templo, você pode construir um prostíbulo. Você não pode construir templos. Você não pode, você não tem esse poder. Você pode fazer um prostíbulo. E por que então você sai fazer templos? Eu disse, vocês têm montanhas de dinheiro. Por que você não ensina crianças pequenas? Pague para as crianças pequenas aprender o verdadeiro Siddhanta, para eles aprenderem a verdade absoluta que Prabhupada Bhaktisiddhanta disse. Você tem dinheiro suficiente, mas eles mantêm atividades inúteis, como os meninos muçulmanos aprendem desde a infância, contra os hindus.
para que quando eles cresçam e fiquem contra Gaudiya Mata, contra Prabhupada. É isso que você quer repetir. E você será punido se você fizer isso. O meu coração está queimando quando eu estou pensando que não tem ninguém mais. Se eu pudesse fazer com que Keshava Goswami Maharaj, Shanta Goswami Maharaj voltassem, mas todos eles se foram. Nenhum deles está aqui para nos salvar, para dizer, você está dizendo a verdade, ninguém, não sobrou ninguém para dizer, o Baba está dizendo a verdade, eles têm medo. Os que têm a coragem de saber que o Shambhava está dizendo a verdade têm medo de pronunciar isso. Então, os Mayavadis eram um time de gente poderosa, eles deram veneno para Ramanujacharya, tentaram matá-lo fisicamente. Tentaram matar Ramanujacharya. A mesma coisa aconteceu com Madhvacharya. Mas eles não conseguiram nada, porque quando Deus está lá, quando Balarama Nityananda está lá, quem pode perseguir você? Quando Balarama Nityananda vai lhe salvar, vai lhe proteger, vai lhe ser seu guarda-costa, quem vai poder ir contra você? Um sannyasi deve viver como um mendigo, sem ar-condicionado, sem nada, como um mendigo. Mas eles querem guardar o próprio poder, a própria opulência. E os idiotas pensam, isso é um grande sadhu. Esse outro aqui não viaja de avião, não tem discípulos, esse é inútil. Essa é a medida das pessoas, a escala das pessoas, através da qual elas medem o Gurus Vaishnavas. Mas essa não é a medida real. Então Madhvacharya tomou sannyasi de Achyuta Preksha. Ele tomou sannyasi de Achyuta Preksha. Mas depois disso, um dia Achyuta Preksha foi forçado a declarar o seu conhecimento do Shastra está em tal posição que você superou a mim mesmo. O Guru pronunciou isso. Nesse caso, se você perguntar isso é Siddhanta Viroda, não é porque foi o Guru quem declarou isso. Em outros casos seria. Por quê? Porque Achyuta Preksha realizou que ele não era uma pessoa ordinária, que ele era o próprio Hanuman. Existem muitos documentos no Mahabharata que explicam, ele é Hanuman Avatar. Quando o Guru, quando o discípulo diz que ele é superior ao Guru, isso é ruim. Mas quando o Guru é material, isso pode ocorrer. E quando o discípulo for transcendental. Eu sei que vocês podem me atacar, eu estou pronto para dar respostas. Eu sei, eu vou falar isso e eles vão vir me atacar. Se o Guru, porém, é uma pessoa material e o discípulo tem um coração sincero, ele pode aceitar o Guru. Ele pode aumentar, subir, porque ele pode receber um Shiksha Guru e subir em consciência. Porque o Guru era um materialista. Pela associação com outros sadhus, isso pode ocorrer. Com a associação de Shiksha Gurus que eram Vaishnavas puros. Então, às vezes, um discípulo pode superar o Guru se o Guru não for uma alma transcendental. E sim, ele está pronunciando tudo aquilo que é perfeito em relação a Gaudiya Mata. Eu escrevo o nome dele. Ele escreveu isso. Eu não tenho medo de dizer, Maharaj está se referindo, acho que é Nrsimha Maharaj. Outro ponto é, quando o discípulo é aprákrita, no caso de Madhvacharya, ele vai ao avatar. Então isso ocorre, ele se torna superior ao Guru. Gauranga Mahaprabhu também age como um discípulo, mas o tempo todo ele sabia tudo. O Guru apontou ele como professor de Vyakarana quando ele era criança. Então acontece a mesma coisa com Mahaprabhu. Pense que duas pessoas estão no mesmo nível, mas o Guru sabe quem é transcendental e diz, deles são para ele, você ensine a ele. Isso pode acontecer. Isso não é um Siddhanta equivocado, isso está certo. Então, Achyuta Preksha foi forçado a confessar que seu discípulo, Vasudeva, que seria Madhvacharya mais adiante, tinha mais conhecimento do que ele. Que ele superou a mim mesmo. E que erros teria nisso? Ele não era aprákrita, esse Guru.
Ele escreveu muitas coisas, Madhvacharya, pela ordem de Achyuta Preksha. Ele escreveu um comentário do Vedanta e tudo mais. Ele escreveu 10 vezes um Vashya, um comentário do Mahabharata. E quantas vezes ele escreveu um comentário do Vishnu Sahasranama? Incontáveis vezes. Eu ouvi esses comentários e falei, meu Deus, como é possível? No Vishnu Sahasranama, ele deu um comentário infinito sobre essa oração que pronuncia os 1000 nomes de Vishnu, os infinitos nomes de Vishnu. Esse é o sintoma de um devoto puro. Quão poderoso ele é. Ele comentou o Bhagavata, comentou os Upanishads. Quantas vezes? De diferentes pontos de vista. Como Mahaprabhu fazia. Mahaprabhu dizia, eu estou explicando. Sim, muito bem, muito bem. Não, isso não está bom. Mahaprabhu achava erros invisíveis para as outras pessoas. Ou, às vezes, ele provava uma coisa e depois ele provava que ela estava errada. E depois ele provava que ela estava certa novamente. Ele brincava dessa maneira. Para ele era como um jogo. Mahaprabhu construía e quebrava Siddhanta. Entende? Por isso ele é o Senhor Supremo. Então, dessa maneira, Madhvacharya estabelecia Shuddha Bhakti Siddhanta. De acordo com o seu juramento, ele conseguiu estabelecer o Shuddha Bhakti Siddhanta. O que nós queremos dizer com isso, Shuddha Bhakti Siddhanta? Que todas as jivas são ao mesmo tempo diferentes e não diferentes do Senhor Supremo. Esse é um Shuddha Siddhanta, é um ideal que espelha o Shuddha Siddhanta. Se você ignorar esse ponto, se você chutar esta explicação, essa relação eterna da Jiva com o Senhor Supremo e que ela é um servo eterno do Senhor Supremo, se você perder essa concepção, você se torna um Mayavadi, sim ou não? Você não pode ignorar a sua relação com sua mãe. Talvez a mãe não seja uma devota e você pode deixá-la, ok. Mas originalmente você nasceu dela e você não pode negar ou ignorar isso. Muito bem, da mesma maneira, nós somos servos eternos do Senhor Supremo. Isso foi provado por Madhvacharya, por Amanujacharya. Mas existe uma diferença básica. Isso foi reconciliado por Mahaprabhu. E Mahaprabhu adicionou somente uma única palavra, achintya, inconcebível. Então, Madhvacharya, se você entender o Vyakarana, você não pode pronunciar de maneira equivocada essa expressão. Porque o significado seria, ele fala sobre Shuddha Dvaitavada. Ou Shuddha Advaitavada, depende de como a pronúncia é quase idêntica. Aqueles que fazem Krishna Bhajana, Gauranga Bhajana, a sensibilidade deles sobe a tal nível que eles enxergam diferenças minúsculas. Eles podem comparar sentimentos ordinários com excrementos, porque eles têm um serviço muito elevado, eles não prestam atenção em detalhes. Você está procurando desfrute fora de você, mas eu já disse repetidas vezes que o desfrute não está lá fora. Esse é um erro muito sutil. Nós procuramos, não, talvez lá eu possa desfrutar. Não, lá. Não, talvez naquele outro lugar eu vou desfrutar mais ainda. Assim você nunca vai receber desfrute real, felicidade. Eu estou pedindo isso para os seus pés de lótus. Tente entender onde está o verdadeiro desfrute. Caso contrário, durante a sua vida inteira você vai queimar. Não existe esse desfrute. Você não tem um endereço do desfrute eterno. É por isso que você está equivocado. E os pregadores gerais, comuns, também estão. E Prabhupada Bhaktisiddhanta disse que esse tipo de pregação deve ser parado imediatamente. Nós não precisamos desse tipo de pregação imperfeita. Prabhupada Bhaktisiddhanta construiu, nós estamos quebrando. Eu escrevi um artigo em Bengali.
Eu não posso fazer coisas boas, eu só posso quebrar coisas. Então, eu não posso construir nada, eu só consigo quebrar algo. E que pagamento você me daria por isso? Prabhupada escreveu essa frase. Nós não podemos trazer bênção na vida dos outros, porque nós não temos bênçãos. Aqueles que estão correndo por aí para distribuir bênção, mas eles receberam bênção? Prabhupada perguntaria, você recebeu bênção você para sair distribuindo? Mostre para mim. Prove que você recebeu essa bênção para você distribuir. Você não recebeu bênção nenhuma. Como é que você está dando bênção para os outros? Você vai receber um título, Yuga Acharya, Mahacharya, um título de 1 quilômetro. A gente joga isso no lixo. É o seu privilégio, faça o que você quiser. E os idiotas vão correr atrás de você, deixa que eles corram. O que a gente tem a ver com isso? Então, é um erro comum. Nós estamos procurando desfrute no que é doce, no que é salgado, na comida, na associação material. Esse é o nosso erro principal. Erro principal. Nós não podemos encontrar desfrute dentro do coração porque nós somos insinceros. E os Vaishnavas nos deram tantos tesouros que se você colocasse tudo dentro do seu coração, você veria que você é o homem mais rico do mundo. Qual é o nome do homem mais rico do mundo? Qual é o nome dele? Ele está no Guinness. Qual que é o nome dele? Eu esqueci. É um homem muito rico. Então, precedentemente, ele não tinha poder de comprar um jornal. Eu não tenho dinheiro de comprar o jornal, então receba esse dinheiro de graça. Esse homem se tornou o homem mais rico do mundo. E então? Mas essa não é sua identidade eterna. Você se identifica de maneira equivocada. Mas você não quer prestar atenção a Mahaprabhu. E Mahaprabhu disse, você não é um homem, você não é uma mulher, você não é uma esposa, você não é um marido, você não é um brahmana, você não é um kshatriya, você não é um rei, você não é um súdito, você é um servo eterno de Krishna. E você se esquece disso. Prabhupada disse, todos os problemas e brigas surgem desse ponto original. Prabhupada disse, eu vou discutir isso amanhã. Todos os incontáveis problemas da humanidade surgem desse mesmo ponto único e básico. Você falha para se identificar, você a si mesmo. Eu posso discutir isso amanhã. Que doloroso. Agora eu quero discutir algo básico. Nós somos a Madhva Gaudiya Sampradaya. E esses tolos, mesmo na nossa Sampradaya, a maioria das pessoas, eles são acharyas e vêm misturar Prabhupadananda e Prakashananda. Como é possível? Eu escrevi um livro sobre isso já 14 anos atrás. E Prabhupada também escreveu sobre isso. Eu apresentei o Vichara, a conclusão de Prabhupada neste livro. Você pode provar o que você está dizendo? Prabhupadananda e Prakashananda não são a mesma pessoa. Eu não posso agora explicar tudo isso, mas de acordo com o Chaitanya Bhagavata, por exemplo, está escrito que Prakashananda de Varanasi, que ele era um Mayavadi, que ele é um... Eu não poderia chamá-lo de Acharya, porque ele é um Mayavadi, mas enfim. Ele tinha 10.000 discípulos. E o corpo dele desenvolveu uma lepra branca, aquele vitiligo, eu acho. E Mahaprabhu disse, em Varanasi, o nome de Prakashananda, o Guru discute o Vedanta e quebra meu corpo em pequenos pedaços, disse Mahaprabhu sobre essa personalidade. Eu coloquei, ele pus lepra branca no corpo dele, mesmo assim ele não entendeu. E agora Prabodhananda Sarasvati é outro. É uma lógica simples que esclarece isso. Mahaprabhu primeiro vai por onde? Para o sul da Índia, depois de tomar sannyasi. Sim ou não, para o sul da Índia?
Então, no curso dessa viagem, onde Mahaprabhu quis ficar, ele fez em Srirangam. Certo? E em Srirangam, ele encontrou Prabodhananda. Ele recebeu esse nome depois. Ele estava lá. Tinha o pequeno Gopala, Gopalabhata, Tirumalbhata, Benkalbhata. Mahaprabhu ficou com eles lá. Sim ou não? Mahaprabhu teve Stagosti com eles. Fez Stagosti com eles. Todos os dias Mahaprabhu foi para o Srirangam Mandir. E eles lá observaram as deidades dançando e cantando. Adoraram as deidades. Muitos brahmanas foram convertidos em Vaishnavas por Mahaprabhu nessa ocasião. E alguém veio me perguntar, se Prabodhananda estava lá, por que depois de tomar sannyasi? Eu dei várias vezes essa resposta. Por que ele de lá de Srirangam teria ido para outra cidade e se transformado num Mayavadi? Veja, é obrigatório. Quando você toma sannyasi, você precisa deixar aquele lugar e ir para outro lugar. Mas se o local é Vrindavana, isso está escrito diretamente nas escrituras. Um grande pandita tomou sannyasi. E ele ficava perto do Gopeshwara Mahadeva. Ele deixou sua casa e foi até Kamvan, do outro lado do rio. Mas ele ficou mesmo em Vrindavana. Ele não permaneceu um homem de família. Mas quando o lugar, então, é Vrindavana, ou Purushottam Dham, ou Nilachal Dham, você pode deixar esse lugar ou não deixar esse lugar. Mas o que é proibitivo é a conexão com a vida familiar. Porque o Dham é vibhu vasto, ele não é um lugar materialista como Calcata, como Mumbai. Ele pode tanto deixar esse lugar quanto não deixar esse lugar, no caso de ele ter tomado sannyasi e ter vivido ou ter tomado sannyasi em cidades sagradas. Então, eu respondi, existem todas as provas de que Srirangam é não diferente de Vaikunta. Então, essa ideia de que Prabodhananda tenha deixado Srirangam e se transformado no Mayavadi em outra cidade, não tem sentido. Porque ele fica ali, diz Shamdas Babaji Maharaj. Ali é como Ayodhya, como Badrinarayan, Ayodhya, Mayapur. Todos esses locais são Vaikunta vasto. Então, Vaikunta vasto é vibhu vasto. Não é algo confinado num ideal material. Então eu disse, ok, Prabodhananda tomou sannyasi, mas ele não deixou, ele ficou na beira do Godavari, do rio Godavari, do Kaveri, é o nome do rio, não, Godavari. Eu tinha me esquecido, mas de qualquer maneira ele ficou ali. E não é ofensivo, e você não poderia achar defeitos de quando Gauranga Mahaprabhu foi até a casa de Benkalbhata e Tirumalbhata, quando Vaikuntanata, Paratparakrishara, estava presente. Mesmo que ele ignorasse as regras de um sannyasvata para encontrar Mahaprabhu na sua própria casa, ele não quebrou nenhuma regra, porque ele era o Senhor Supremo. O sannyasi não pode voltar para casa, mas Deus estava na casa dele. Então, não é um problema para se associar com Mahaprabhu voltar para sua própria casa. Então, mas não existe um documento que ele tenha ido lá. Ele encontrava Mahaprabhu em Raghunatha Mandir, no Srirangam, no templo. Ele encontrava Mahaprabhu no templo diariamente. Então agora a minha questão é, está escrito que existem grandes personalidades importantes na Shri Sampradaya. Eles são da Shri Sampradaya. E eles são descritos como muito importantes. Porém, depois de encontrar Mahaprabhu, Benkalbhata também foi forçado a mudar de ideia. Houveram muitas discussões, eu não posso explicar tudo agora. O coração deles mudou.
as pessoas da Shri Sampradaya, na verdade, estão em Vaidhi Marga. Então, houveram muitas perguntas e respostas, porque Mahaprabhu perguntou para eles por que Lakshmi não pode entrar na Rasa Lila. Eu não vou falar sobre tudo isso agora, vou falar em outra ocasião. Então, o coração deles mudou, eles saíram dessa adoração de Lakshmi Narayana. Então, esse Gopala Bhatta tinha 5 anos, ele massageava as pernas de Mahaprabhu e comia sua autista. E Mahaprabhu abençoava. Agora a minha pergunta diante de você. Como você pode esperar que Prabodhananda teve um grande impacto ali ao encontrar Mahaprabhu no sul da Índia? Pela bênção de Mahaprabhu ele foi convertido, como no caso de Balabhata. Ele diz para Mahaprabhu, me dê um mantra. E Mahaprabhu disse, não, peça para Gadadhara Pandita. Não, eu não posso dar. E depois ele foi forçado a conceder esse mantra. Então, Balgopal. O que falar dos Mayavadis? Balabhata costumava adorar Balgopal, então ele não poderia ser um Mayavadi. E depois ele vai decidir adorar Kishora Gopal. Ele recebe mantra de Gadadhara Pandita. Mas a Sampradaya deles não querem confessar que há essa conexão com Gadadhara Pandita. Eles querem competir com a Gaudiya Sampradaya. De qualquer maneira, o que eu quero dizer, como você pode explicar que aquele grande Vaishnava era da Shri Sampradaya? E eu sei que o coração deles mudou completamente. Pela associação com o Mahaprabhu, quando o Mahaprabhu olhava para alguém, ele mudava o coração daquela pessoa. Ele ficou 4 meses lá, explicando o Siddhanta Vichar, dando provas das escrituras sobre a superioridade de Radha Krishna. Então, está escrito isso. Se Mahaprabhu não olhava para alguém e só cantava o Mahamantra, as almas condicionadas de longe, até as esposas de alguém que tinha visto ele, como as esposas de Raja Patraparudra, do rei Patraparudra, de longe, elas olharam para ele e desmaiaram. Então, como é possível que Prabodhananda não tivesse mudado seu coração e se tornado um Vaishnava? Se você não está pronto a confessar, a admitir que ele foi influenciado por Mahaprabhu, se você imagina que não, se você quer manter essa ideia na sua cabeça, ok, faça como você quiser, mas como é possível? Ele era uma personalidade da Shri Sampradaya. E depois de receber o êxtase que vem do Senhor Supremo em Srirangam, no templo de Srirangam, como é possível que ele novamente fosse para Varanasi e tomasse Diksha de um Mayavadi e se tornasse outra pessoa? Pense no tempo. Calcule uma questão cronológica, coloque num papel isso. E anote esses pontos, se você tem dúvida. Até uma criança de 5 anos poderia entender isso. Como é possível que ele se tornasse um Mayavadi depois e ficasse contra Mahaprabhu se ele já tinha visto e se rendido para Mahaprabhu? Então, por exemplo, Prakashananda não pronunciava nem o nome de Shri Krishna Chaitanya, lembram? Então, como poderia ser a mesma pessoa? Não tem sentido nenhum que nesse período curto de tempo ele se tornasse acharya e guru de 10.000 pessoas e desenvolvesse lepra. Ele amava Mahaprabhu, Prabodhananda, então ele não pode ser Prakashananda, são duas personalidades distintas. Mahaprabhu nunca disse, nós nos encontramos lá naquela cidade agora. Então são os tolos que vão falar isso, são os tolos número 1 que vão confundir essas duas personalidades e ainda se colocar na posição de Acharya, não entendendo nem a história de Mahaprabhu contada no Chaitanya Bhagavata. Então o que eu posso fazer? O que eu posso fazer se essa é a condição? Hoje em dia as pessoas não têm nem senso comum. Em Vrindavana, essa personalidade chamada Shamlal Lakim, ele escreveu um monte de lixo contra Gaudiya Mata. E eu disse,
Eu disse para uma personagem que escreveu volumes e volumes de livro, como é possível que ele fale dessa maneira? E que Prabodhananda e Prakashananda sejam os mesmos. Ele disse que Nityananda Rasa Lila não é possível, que Balarama Rasa Lila não é possível. Ele escreveu isso em volumes e volumes de livros. Quando Chaitanya Charitamrita, o Chaitanya Bhagavata, tudo atesta isso. Que Balarama não fez a raça. Ele está indo contra Vrindavan Das Thakur diretamente. Eu já expliquei esse ponto sobre Balarama Rasa no Chaitanya Bhagavata nas aulas que eu estou dando em inglês. Nós queremos ver milhões de anos para discutir Chaitanya Mahaprabhu, não uma vida só. Eu me sinto insatisfeito nesse ponto. Nos outros pontos eu estou sempre satisfeito, eu não estou me sentindo sem coisas materiais. Eu nunca digo eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas essas pessoas todas estão erradas, mesmo se colocando na posição de grandes acharyas. Então, da mesma maneira, nós não temos direito de ignorar Bhaktisiddhanta Sarasvati, o nosso Guru Varga. Se você fizer isso, você será punido. Punido de tal maneira que você não vai conseguir sair, não vai conseguir achar uma solução para isso. Então, a força é o bhajana, é o poder do bhajana. Não é o poder do dinheiro, o poder dos discípulos. Então, na nossa Gaudiya Mata, um sadhu perfeito, ele é a Gaudiya Mata viva. Ele não precisa estabelecer um templo. Onde quer que ele vá, se ele for por um prostíbulo, até lá a Gaudiya Mata vai aparecer, se manifestará. O teu esforço é como o de um ratinho, sabe? Um ratinho que pega algum arrozinho e você não pode fazer nada além disso. Eu digo isso abertamente. As próximas gerações virão, pela misericórdia do Senhor Supremo, e entenderão seus erros. Mesmo que eu me vá, se você tem sua humanidade, tente caminhar comigo. Não se ocupe de coisas baratas. Crianças pequenas podem falar de maneira perfeita. De onde vem o poder deles? O poder deles vem de Prabhupada, Prabhupada original. Então Madhvacharya fala sannyasi, toma sannyasi e prega sobre Shuddha Bhaktisiddhanta. E nós somos 100% conectados na linha de Madhvacharya. É algo básico. Nós estamos basicamente na linha de Madhvacharya, porque o nosso Parampara, se você for ver Madhavendra Puripada, Ishvara Puripada, toda essa linhagem, se você for recitando, você chega até Vyasadeva, e Madhvacharya recebeu bênçãos de Vyasadeva. Esse é um ponto fundamental. Madhvacharya foi até Badrik Ashram. E lá, Vyasadeva se manifestou para ele, para abraçá-lo. Para abraçá-lo. Então, ele escreveu Vedanta Siddhanta sobre a base do Shuddha Dvaita. Então, as 5 diferenças básicas que existem. Matéria com matéria, Jiva com Jiva, Jiva com matéria, Bhagavan com Jiva e Jiva com Bhagavan. Todas essas básicas diferenças que existem na realidade. E Mahaprabhu aceita isso como um fundamento, como um pilar, como um alicerce. Sim, você está certo. De Mahaprabhu, nós recebemos esta conclusão perfeita. Sim. O Prabhupada original jamais ignorou isso. De Mahaprabhu, nós recebemos este vichar perfeito. Mas a fundação é a mesma de Madhvacharya. Porque na Sampradaya de Madhvacharya, eles têm um grande amor pela Vigraha, pela deidade. Você não sabe, mas Madhvacharya adorava
tanto Ramachandra quanto Krishna. Como? Como é possível? Madhvacharya não era um homem ordinário como um ser humano. Ele é o próprio Hanuman. E é por isso que ele amava Ramachandra. Então ele recebeu essa deidade de Treta Yuga, uma deidade que vinha de Treta Yuga, que era adorada por Dasarathaji Maharaj antes que Ramachandra nascesse. Para o pai de Rama. Essa deidade está lá, mas eu nunca a vi. E ao mesmo tempo, um Gopala, que eu publiquei num livro, mas nenhum acharya quis me apoiar sobre essa questão. Eu dei na mão deles o livro, no Radha Kunda, para os Babajis. Eu mandei e falei, dá na mão deles. Eles estão criticando a Gaudiya Mata, dê esse livro para eles. E esses grandes acharyas, eu encontrei com eles no Yogapith Shri Mandir, prestei reverências e dei o livro para eles lerem, para se esclarecerem, mas ninguém comentou nada. Na verdade, as pessoas estão mortas. Eles não têm realização. Se houvesse alguma realização, eles poderiam responder. Mas se o corpo está móvel, o corpo está morto e se mexe, aí eles não têm sentimentos, não têm misericórdia, não têm amor, não têm afeto pelos demais. Mas os Vaishnavas estão cheios de afeto. De qualquer maneira, nós somos da Madhva Gaudiya Sampradaya. E 100% Bhaktivinoda Thakur disse, aqueles que ignoram que nós somos da Madhva Gaudiya Sampradaya são espiões de Kali Maharaj. Vestidos de devotos Vaishnavas, de Gaudiya Vaishnavas. Eles estão indo contra a Gaudiya Mata. Bhaktivinoda Thakur disse isso. Se hoje você for para o Shama Sundara Mandir em Vrindavan, eles colocaram uma placa enorme lá, na qual eles falaram, Gaudiya Sampradaya não tem conexão com Madhvacharya. Eles escreveram que a Sampradaya deles só tem conexão com Mahaprabhu, e os tolos leem isso. No Shamananda Mata, se você entrar no portão, está escrito isso, bem grande lá. E se você toma à direita, você vai ver a deidade de Shama Sundara. E ninguém se lamenta dessa placa. Nenhum acharya, nenhum assim chamado acharya hoje em dia vai e se lamenta disso. Por quê? Porque eles não têm osso. Eles não têm coluna vertebral. Eles não sabem como provar que eles estão errados. Que absurdo. Eu não posso nem salvar uma porcentagem mínima. Se for contar as almas realizadas, quem? Quase não tem mais ninguém. Ninguém quer ouvir a verdade. Eles querem ouvir os demônios dizendo tolices. Eles dizem uma filosofia doce. Nós somos da Madhva Sampradaya. Existe uma diferença básica. Não existe uma diferença básica. A única diferença é que Mahaprabhu dá algo especial, a palavra achintya. Isso nós recebemos, mas o fundamento é o mesmo. Madhvacharya disse, Jivas e Ishvara têm uma relação eterna. Maya pode existir, nós podemos cortar Maya através do bhajana. Todo esse siddhanta ele explicou. Mas o objetivo deles é Vishnu e nós pensamos em Krishna. Essa é a básica diferença, mas os princípios filosóficos são os mesmos, então nós não podemos erradicar essa conexão com o Madhvacharya. Isso é impossível. Muitas coisas eu gostaria de discutir. Às vezes eu me sinto triste depois do Harikatha porque eu não tenho tempo de falar tudo. Eu precisaria falar coisas infinitas para que vocês escutassem sem parar. Não somente uma vez e depois não se lembrar o que eu falei. Vocês têm que ouvir repetidamente para que vocês tornem grandes Siddhantavids, oceanos de conhecimento. Se você disse, eu não tenho tempo, a vida é muito curta, você pode receber poder se você precisa de poder. Mas se você quer cortar a relação com os Vaishnavas puros, quem é responsável? Quem é responsável pela queda de Vasudeva e de Sundarananda? Se você acha que Prabhupada não tinha força para dar poder para eles, isso é um siddhanta equivocado. Se eu agora objetar, por exemplo, qual é a razão pela qual eles caíram? Porque Prabhupada não tinha poder para protegê-los, isso é um siddhanta equivocado.
a alma condicionada tem a liberdade de cair ao momento que ela quiser. E eles podem usar isso, eles podem subir ou descer. Hoje eu estou forçado a parar aqui, tem muito seva, as pessoas virão de fora para me encontrar. O tempo todo acontece isso. Então eu não pude explicar este ponto específico. Madhvacharya Ji ki Jai Ho.